É isso mesmo, e a gente fala agora sobre saúde mental. O Janeiro Branco é o mês dedicado à campanha para o alerta sobre a saúde mental. Criado em 2014 e idealizado por psicólogos brasileiros, o Janeiro Branco é um mês dedicado às ações de conscientização sobre temas como ansiedade, fobia, obsessão, pânico, entre outras doenças mentais. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Aurélio Mello. Bom dia, Aurélio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Fala pra gente um pouco mais sobre a campanha Janeiro Branco. Eu queria saber até porque do nome branco, né? Porque hoje são tantas cores que a gente até se confunde. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês de novo. Olha, a ideia do Janeiro Branco é a ideia de se escolher um mês para fazer as pessoas pensarem na questão da depressão, da ansiedade, não é? E a ideia das cores, as cores elas nos remetem a alguns significados, não é? E a gente poderia pensar aí na ideia do branco como aquele início, como uma certa, talvez um certo vazio da ressaca do final do ano, não é? Quer dizer, a gente vai chegando no final do ano com muita expectativa, a gente vai para o final do ano pensando nas confraternizações, com uma certa, vamos dizer, um certo ânimo, e depois, então, terminam todas aquelas festas, começa o ano, você precisa se planejar, você precisa pensar no que você vai fazer, e aí é um momento de muita ansiedade, de muita recorrência da depressão, então é um recomeço muito difícil. E a gente não precisa dizer que esse ano ainda mais, né? Em plena pandemia, então um ano ainda mais difícil que os anos anteriores. Então a ideia é se escolher um mês para fazer para que as pessoas pensem na questão da saúde mental. Esse é o foco cujo objetivo aí foi criado o mês do Janeiro Branco, né? O mês para se pensar na saúde mental dos brasileiros. Muito bom, Aurélio. A gente vai fazer a reconexão com ele. E justamente essa questão do branco, né? Em educação artística, a gente aprende que o branco espelha as outras cores, né? Se a gente for pensar que as outras campanhas têm outras cores, mas todas acaba tendo um fundo dessa questão psicológica, mental. Então, acho que pode ter casado essa questão, É verdade. E gerente? o branco também, ele faz a alusão à questão da paz, né? Então, o branco sempre tem essa questão da paz e essa questão da saúde mental tem que ser relacionada à paz. Eu estou vendo aqui no site da campanha, Julie, quais são os problemas da saúde mental mais frequentes, né? E começa aqui com a ansiedade, né? Depois mal-estar psicológico, depressão, bipolaridade. E a pandemia acentuou muito essas questões, né? Porque, claro, o ser humano é um ser social e, de repente, a gente fica isolado aí nas nossas casas, né? Então, é um problema que afetou a todos nós. E a gente tem trazido esses profissionais recorrentemente aqui para falar sobre esse tema, e que bom que tem o Janeiro Branco, porque aí o mês todo pode ser dedicado a isso. Porque se você não tiver saúde física e mental, que os neurologistas, os cientistas têm dito que não há diferença, assim, a parte da mente e do corpo, ambas estão conectadas. Então é bom a gente falar sobre esse tema sempre, a gente tem trazido aqui recorrentemente. E ansiedade já existia, não, Julie? Antes da pandemia. E agora, depois da pandemia, é comum que as pessoas estejam ansiosas, porque a gente quer saber o futuro, quer saber o minimamente para se planejar. Sim. E a pandemia tirou isso da gente um pouco. Sem contar que a pandemia, como em muitos outros casos, deixou em evidência essa questão da saúde mental, que por muitas vezes foi colocada em segundo plano, né? Por que eu vou para terapia? Por que eu vou procurar um psicólogo? Achava que o psicólogo ou um terapeuta era na última instância, né? Sim. Quando já não tinha mais a quem recorrer, e a gente vê, como a gente fala de tratamento para várias doenças, né? Prevenção para várias doenças, eu acredito que essa questão da saúde mental, e você olhar para você,
Você estava falando, né? Agora, a gente se preocupa tanto com o futuro, do que vai acontecer, e às vezes a gente esquece de saber como nós estamos nesse momento. Né? Se conhecer não quer dizer que você tem algum problema, mas como você vai encarar o mundo? Para mim é uma lógica assim. Você tem toda a razão. E eu acho que antigamente, as pessoas falam, antigamente não tinha depressão. Não tinha nome, não tinha talvez tantos estudos, mas hoje a gente sabe que é uma doença. E eu acho que você tocou no ponto principal, porque assim, quer cuidar do corpo, você vai para a academia, é alimentação. E aí, para cuidar da mente? Qual é a academia? Qual é a alimentação? É a alimentação que a gente recebe todos os dias. Alguns recorrem à sua religião. Hoje está muito em voga aí, a gente já fez entrevista sobre isso, sobre a meditação, né? Inclusive tem documentários maravilhosos aí sobre a meditação, que já tem estudos dizendo que a meditação ela traz essa questão que você colocou, da pessoa estar mais no presente, mais calma, mais centrada, né? Porque a vida de quem mora, principalmente nas grandes cidades, né? Quando a gente chega no trabalho, já chegou estressado, porque pegou ônibus, pegou trânsito, né? Então, são vários caminhos que a gente vai percorrendo, mas nada melhor do que falar com os especialistas para entender como é que a gente deve agir. Acho que a gente já tem a reconexão. É isso mesmo. Aurélio, enquanto você voltava aqui para o nosso papo, nós falávamos justamente desse momento do estar no presente. Até o Jeremias acabou de falar sobre essa questão. Às vezes a gente pensa tanto no depois que a gente esquece um pouco de entender como a gente está encarando esse momento, não é? Aurélio? Vamos ver se o Aurélio já... Alô? Já tem perdão, agora sim. Eu só ouvi o final da frase, se você puder me comentar o começo. Claro, nós falávamos aqui sobre essa questão de estar no momento presente, né? O Jeremias colocava isso para a gente agora, que às vezes, e nesse momento de pandemia, a gente quer tanto saber o que vai acontecer daqui para frente, lá no futuro, que a gente esquece de olhar um pouco para a gente e entender como nós estamos encarando esse momento. Claro, bom, você acabou de descrever o processo da ansiedade. Você acabou, em outras palavras, de dizer como a gente funciona de maneira ansiosa. A ansiedade é você viver no futuro, não é? Esse futuro pode ser no minuto seguinte, não é? Quer dizer, eu estou aqui, daqui a pouco eu preciso sair, e eu fico pensando em daqui a pouco, e não me coloco nesse momento. Então, isso começa a gerar dentro de mim uma agitação interna, onde eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo, não consigo me entregar no presente, e aí eu não fico nem lá, nesse futuro que eu estou pensando, porque fisicamente eu não estou lá, não é? Ou temporalmente eu não estou lá, e nem consigo focar aqui no presente, que é onde estou, porém não estou em pensamento. Então, esse é o princípio da ansiedade. A ansiedade, ela é um estado emocional que chacoalha a gente por dentro. Você não consegue prestar atenção nas coisas, não é? Eu acho que uma das grandes recomendações à saúde mental das pessoas é que elas estejam no aqui e agora. Até isso foi letra de música do Gilberto Gil, né? Quando ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Na verdade, eu entendo que é o melhor lugar do mundo porque é o único lugar possível de se estar. É no aqui e agora. E é sempre tempo e espaço. A gente não pode separar tempo de espaço. A gente sempre está num tempo, num espaço. Então, o aqui e agora é o melhor lugar do mundo porque é o único que eu posso estar e eu devo estar inteiramente nesse lugar para que eu possa estar pleno, para que eu possa estar sereno, né? Isso seria a melhor forma de se prevenir a ansiedade. Isso no início, é claro. Depois ela vai evoluindo, você precisa da ajuda de profissionais, você precisa da ajuda da família ou de amigos, né? Eu ia interromper, Julie, o Aurélio, e aí eu falei, não, mas eu acho que eu estou muito ansioso, né? Deixa ele acabar de falar. Aurélio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a juventude. Eu tenho visto muitos colegas falar, fulana está com 12 anos, está com depressão, né? A outra tem 13, meninas, meninos. O número de suicídio no Brasil é muito alto, né? No mundo inteiro é alto, mas no Brasil também é alto. Como lidar com o suicídio na juventude, jovens hoje, o que está acontecendo? Como é que os pais podem ter essa aproximação que foi se agravando com a pandemia, a depressão na juventude?
principalmente. Bom, de fato, a gente vem observando uma mudança de comportamento nas pessoas que está muito ligada à mudança do próprio mundo, né? A pressão que as pessoas sofrem, a pressão por serem felizes, por fazerem sucesso, por terem notoriedade, reconhecimento, não é? Que são coisas que não são possíveis. Então, essa ideia assim, você é especial. Bom, se uma pessoa é especial, as outras não podem serem especiais. Não, todo mundo é especial. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Então, durante muito tempo, a gente foi criando fórmulas e valores onde as pessoas não conseguem alcançar, porque são valores em si mesmos que não são alcançáveis, não é? E as pessoas foram abrindo mão de viver as próprias vidas como elas são, viver a vida como ela é, com as dificuldades, né? Sem essa coisa de eu tenho que estar feliz o tempo todo. Então, quer dizer, se hoje todo mundo quer estar feliz o tempo todo, se hoje se fala muito em felicidade, é porque talvez as pessoas nunca foram tão infelizes, não é? Então, tempos atrás, as pessoas viviam um pouco mais, né? Vamos por aí, décadas atrás, tinham muitos problemas, mas as pessoas viviam mais as coisas como elas eram. Não é? E hoje parece que existe uma busca pela felicidade tão grande, pelo reconhecimento, pelos likes, que as pessoas não suportam, né? Porque essa conta não fecha. Então a pessoa não suporta não ter sido reconhecida como ela gostaria, não ter sido ouvida como ela gostaria. Então, os tempos difíceis, né, vamos dizer, nesse sentido, eles, ou a gente pode pensar assim, uma vida hoje materialmente mais rica, porém afetivamente mais pobre, tem gerado pessoas mais frágeis, pessoas que têm uma dependência muito grande de reconhecimento, muito dependente da opinião do outro. Então, a criança entra na adolescência, 11, 12 anos, ela já tem uma necessidade muito grande de ser ouvida, de receber não sei quantas curtidas no Instagram, no Facebook. E aí, isso não acontecendo, ela se deprime, ela se entristece, ela se sente invisível. Então, na verdade, nós nos tornamos muito frágeis do ponto de vista social, não é? Então, os profissionais de saúde precisam ficar atentos a isso, os pais devem ficar muito atentos a isso, né? Antigamente criticávamos a educação rígida, o autoritarismo, né? O quanto as pessoas ignoravam as crianças. Só que as coisas tomaram um outro rumo. E agora muitos pais acreditam que a gente deve ser amigo dos filhos. Também não funciona, não está funcionando. Os filhos precisam de afeto, de carinho, mas precisam de limites também. Você precisa falar de uma maneira sincera, autêntica, real. Você não pode colocar os filhos em bolhas. Nós estamos colocando os filhos em bolhas. O meu filho é especial, o filho do outro não é tão especial assim, mas o meu é especial. Então, você não pode falar com ele desse jeito. Veja bem, o professor falou com ele desse jeito, o vizinho falou com ele desse jeito. Então, você vai criando pessoas muito frágeis, que não se sentem reconhecidas e que se desesperam. Acabam vendo, muitas vezes, o suicídio como uma saída dessa vida. Bom, então, essa vida, eu não consigo lidar com a minha vida, não é? Porque o mundo não me dá chance, não é? Então as pessoas abrem mão disso. É uma coisa muito séria. Então a gente precisa ter uma outra educação, né? Uma educação mais firme, mais honesta com as crianças, com mais disciplina, mas com mais atenção também, né? Discutindo esses valores. Nós tomamos caminhos muito fúteis, né? Há uma futilidade no ar muito grande. Então, as pessoas acreditam que vão ser mais felizes quando tiverem determinados bens, quando possuírem determinadas coisas. Tem gente que tem vergonha do modelo de celular que tem, então não atende o celular na frente dos outros, até que possa trocar por um modelo mais novo. Então, esse tipo de coisa fragiliza as pessoas, sobretudo em tempos de pandemia, sobretudo em tempos de adversidade. E aproveitando esse
sua fala, Aurélio, sobre as crianças e os adolescentes, muitas escolas, ou uma parte delas, já utiliza ali na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental uma matéria chamada habilidades socioemocionais. Que cai muito dentro disso que você está falando. Às vezes as crianças e adolescentes, os pais não sabem como conversar com a criança sobre essas emoções dela ou delinear isso. Então, a minha pergunta é, saúde mental pode ser construída também desde a infância? Olha, eu acho que ela é construída na infância. Agora, a questão de você colocar uma disciplina em sala de aula, das duas, uma. Ou você vai... Como a gente poderia ensinar habilidades emocional para uma criança? Olha, é difícil. Você pode ensinar as leis da física, explicar e demonstrar. Mas essas habilidades a gente ensina praticando, dizendo assim, eu te amo, mas eu não aceito isso que você faz. Eu não aceito. Você é meu filho, eu te amo, mas eu não concordo, eu não aceito. Eu proíbo você de fazer isso aqui. Né? Quer dizer, então, praticando que a gente ensina. E cada vez mais a gente vê os pais terceirizando a educação. Então, meu filho, o que acontece com você? Você tem um médico, você tem um psicólogo, você tem um personal trainer. Aí estou falando de uma classe social mais alta, é claro. Né? Então, você tem tudo, não sei o que te falta, mas tem limites em casa, tem relação. A hora que vocês sentam para comer, vocês conversam de verdade? Vocês olham nos olhos um do outro? Ou fica cada um no seu celular? Não é? O que você pede para o seu filho, você pratica? Você faz? Ou você fala para ele aquilo que você não faz? Então, essa é a verdadeira habilidade social emocional. Né? Então, vamos lembrar aí do filme do Ray Charles, né? Do cantor, em um determinado trecho. Todo filme a gente sabe que ele é um pouco romantizado, mas tem um momento que ele perde a visão, ele entra em casa, tropeça, cai e começa a chamar pela mãe. A mãe se mantém em silêncio, fingindo que não está ali. Aí, no primeiro momento, o espectador fala, nossa, essa mãe é muito cruel. Por que ela não levanta o filho do chão? Aí começa a descer uma lágrima do rosto dela. Ela está muito sensibilizada com a dificuldade do filho. Mas ela não o ajuda. Para quê? Para que ele levante sozinho. Para que ele não precise dela no futuro. Mas ela o ama. Tanto ama que ela chora, mas ela não dá essa ajuda. Ela deixa ele se levantar, para ele endurecer, para ele ficar mais forte, para ele aprender a lidar com a vida. Claro, dependendo da situação, você precisa ajudar. Mas veja, é uma cena muito delicada, muito sensível. Então a gente precisa resgatar a ideia de educação. Né? Educação não é proteger a pessoa do mundo, minha gente. Educação é você ensinar para a pessoa os perigos do mundo, é mostrar o mundo para ela, é apresentar as adversidades, as dificuldades, a maldade que existe, a malícia que existe nas pessoas, nas situações, os perigos. Não é você guardá-la disso. Você guarda ela, vai ter um momento que ela vai ter que sair. E nesse momento que ela vai descobrir aos 30, aos 40, ela vai sofrer muito mais. Não é isso? É claro que não é tão simples assim como eu estou falando. Há um equilíbrio tênue, né? Às vezes também nesse processo a pessoa pode se machucar muito cedo. Mas, enfim, a gente vai tentando. Não é? Não existem fórmulas. Não é? A conversa com o Aurélio, a gente vai se envolvendo, né? Esquece até do resto, é muito boa. Aurélio, o nosso tempo está acabando, então só para finalizar, como utilidade pública, o que as pessoas podem se socorrer de, por exemplo, o senhor ligado à Universidade de São Paulo, existe algum tipo de serviço gratuito ou online? Tem gente que recorre à igreja quando chega uma situação depressiva muito forte, né? Mas o que o senhor pode dizer em relação a buscar um apoio, gratuito para principalmente aquelas pessoas que não podem pagar, enfim? Meu vínculo aí com a Universidade de São Paulo, eu fui mestrando, doutorando, a gente está sempre em grupos, né, de estudos na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, lá com a professora Maria Júlia Kovacs, estudando as questões da morte, do suicídio, e várias
clínicas e escolas oferece o serviço de terapia. As pessoas vendo... Então, como que a gente pode se ajudar e ajudar as pessoas? Ficando mais atento, né, aos amigos, aos familiares, né? Às vezes aquela pessoa mais quieta, que dá menos trabalho, ela também está precisando de ajuda. Se isso está acontecendo comigo, eu devo procurar comunicar os meus amigos, comunicar a minha família. Normalmente a pessoa depressiva, ela tem um sentimento contrário. Ela fala, eu não quero incomodar ninguém. Eu estou incomodando. Ela já começa achando que ela é um problema. Então, eu não devo incomodar as pessoas. Está errada. Eu devo falar, olha, eu não estou bem, porque eu quero ficar sozinha. Isso não é um bom sinal, né? De vez em quando é bom a gente ficar sozinho. Mas a pessoa que quer o tempo todo se isolar, que está começando a estranhar demais o mundo, está achando o mundo muito ruim, não que o mundo seja uma maravilha, mas a pessoa está querendo cada vez mais se isolar. Não faça isso. Procure ajuda, fale com seus amigos, fale com seus familiares. Você se sente bem na igreja? Vá à igreja. Se você se sente bem na terapia, a terapia é uma coisa muito séria. Existem muitos bons profissionais, existem bons médicos, psiquiatras, muitos bons psicólogos. Procure ajuda, se ajude, porque tem jeito sim. A depressão, a ansiedade, elas têm tratamento sim. Procure ajuda e você vai ver como vale a pena. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. O Aurélio Melo, psicólogo, mestre e doutor pelo Instituto de Psicologia da USP. Até a próxima oportunidade. Obrigado, uma boa semana a todos. Uma semana e tramita aqui na Assembleia o projeto de lei 85 de 2020 do deputado Roberto Engler, do PSB, justamente para formalizar a realização da campanha Janeiro Branco em todo o estado de São Paulo.